Essa receita é para você que é apaixonado por banana. Vamos fazer hoje um doce de banana que ele pode ser servido passado no açúcar ou até mesmo sem. Mas o mais certo é passar no açúcar. Eu gosto de um ponto que ele fique bem molinho. Mas se você quiser ele um pouco mais firme, também dá para fazer. Vamos lá? Aqui eu tenho 15, 16 bananas, só que elas são pequenas, como dá para você perceber. São bananas nanicas, mas elas não cresceram muito, então o cacho deu umas bananas bem pequenas, mas está bem saborosa, bem docinha. Só que nós não vencemos comer todas, porque elas maduraram muito rápido. Então eu separei essas aqui para a gente fazer o doce. Nós vamos picá-las e bater no liquidificador para ela poder ficar bem cremosinha e desmanchar mais rápido também. Você pode fazer ela em pedaço, mas dá mais trabalho para desmanchar. E às vezes fica algum pedacinho no meio e eu quero ela bem cremosa. Para facilitar para bater, a gente coloca 30 ml de água, mas é só 30 ml, não precisa mais que isso não, que ela bate bem. Depois de batido, você reserva essa banana para poder usá-la. Só que primeiro eu gosto de caramelizar o açúcar. Aqui eu peguei um tachinho para mim poder fazer o doce. Aparentemente é uma vasilha grande, mas para a quantidade de banana que eu estou mexendo, mas não é, porque ela ferve. Quando você colocar ela junto, ela ferve, sobe como se fosse um leite, faz uma espuma. E nela ferver, você vai perceber que se for uma vasilha pequena vai derramar. Então é melhor pegar uma vasilha bem maior do que você poderia imaginar. Tipo assim, no caso aqui, ela cabe tranquilo 2 litros de leite para me ferver. E então, no caso também a quantidade de doce vai ser um pouco menos que isso, mas como ele sobe, para me mexer vai ser melhor nesse tachinho. E esse tachinho meu também tem um detalhe, ele é um pouco fino. Então ele tem que mexer mais vezes, tem que estar bem atento para não queimar. Se usar uma panela mais grossa, vai ficar mais fácil para poder mexer. Não corre tanto risco de agarrar no fundo e de queimar. Mas a panela fina, ela queima com mais facilidade, então tem que ter mais atenção. Aí vamos usar aqui a quantidade de açúcar, vai ser 2,5 xícaras. Assim, a medida padrão de 240 ml. Vamos levar ao fogo para caramelizar. No caso aqui, eu não vou deixar ficar muito escuro o caramelo, não. Quando começar a dourar, já é o suficiente. Vamos mexendo com calma, com paciência, e você vai perceber que ela vai começar a ficar amarelinha. Vai até ficar uns pedacinhos assim de açúcar no meio, porque o interessante não é deixar aquele caramelo como se fosse fazer um pudim ou forrar uma torta, alguma coisa assim. É apenas mesmo para dar um sabor de caramelo na banana. Quando chegar nesse ponto, você pode despejar a banana batida. Ela vai fazer com que o caramelo ele fique, vamos dizer assim, duro, que ele endureça um pouco. Mas conforme você for mexendo, ele vai desmanchando. E você pode perceber também que ele ferve, olha como ferve e sobe. Ele vai fervendo e vai subindo dentro da vasilha. Por isso que eu falo que tem que ser uma panela ou um tacho um pouco maior. Não pode usar uma coisa muito pequena, senão você não vai conseguir mexer. Ele vai acabar derramando. E esse açúcar dá uma boa mexida para ajudar a desmanchar. Aí depois você vai mexendo de vez em quando. Não precisa mexer direto, não. Olha, ele forma essa espuma, fica bem macio. Mas conforme for apurando, essa espuma vai sumindo. Não precisa retirar a espuma, não. Como em alguns doces, às vezes a gente faz. Porque essa espuma, ela faz parte do doce mesmo. Também a gente vai colocar 2 colheres de suco de limão. Esse suco de limão, ele vai ajudar o doce a conservar mais, né? E também a cor do doce não ficar aquele doce muito preto, muito escuro. Tem pessoas que gostam do doce escuro. Para isso, muita gente usa gelatina, sabor de uva, por causa da cor. Mas eu prefiro o doce na cor natural dele mesmo. Eu não gosto muito de usar tipo a gelatina, ela vai dar o sabor, vai mudar um pouco o sabor. Eu gosto de sentir o sabor da banana. Esse é o processo que eu faço. Aquele doce de cortar, firminho, que fica meio gelatinoso, é por causa da gelatina. Então, eu prefiro desse jeito aqui. Enquanto o doce vai lá fervendo para poder reduzir a quantidade de líquido e chegar no ponto que eu desejo, eu preparo uma assadeira untando ela com óleo. Eu prefiro untar ela com um pouquinho de óleo, porque se você colocar direto na assadeira, ela vai agarrar.
Já vi gente colocando em papel manteiga, untando papel manteiga e colocando. Mas eu prefiro assim mesmo, eu acho mais fácil e também não gasta papel, porque se for parar para pensar um pouquinho, o meio ambiente vai agradecer muito se a gente começar a reduzir o consumo de papel desnecessariamente, né? Quando der necessário, a gente usa, mas se não for, a gente dispensa, como agora aqui não precisa. Aqui já passou alguns minutinhos, um tempo suficiente para ele começar já a querer engrossar. Aí eu venho, dou uma mexida, como eu falei, o tachinho ele é bem fino, alumínio bem fino, então tem que mexer bastante mesmo no fundo para que não agarre. Lá, de vez em quando eu volto aqui e mexo. O tempo que vai demorar para fazer, desde você preparar, descascar a banana, até você colocar no fogo para produzir, mais ou menos uns 45 minutos. Ele não é um doce de preparo muito rápido, mas também não é tão demorado assim. Nesse ponto que ele está aqui, eu posso dizer para vocês que ele é um ponto de geleia, né? A gente, se quiser tirar para colocar no vidro, para depois poder comer com pão, é o ponto perfeito. Você pode ver que ele cai da colher com uma certa facilidade enquanto está quente, mas se você deixar esfriar, ele vai ficar bem de forma de geleia mesmo, né? Para quem gosta de comer com pão ou com queijo, tá no ponto perfeito. Você pode desligar, reservar e colocar num vidro ou num pote, né? Para poder servir no café da manhã, no lanche da tarde, conforme o gosto do povo. Agora chegou num ponto que a gente costuma dizer que ele vai queimar no fundo, se você não mexer, principalmente nesse tachinho fino. Mas mesmo numa vasilha um pouco mais grossa, você tem que ficar bem atento. Pode observar que ele gruda um pouquinho em volta. Aí eu uso uma espátula de silicone para ir raspando de vez em quando, porque só a colher de pau fica mais difícil de soltar. E quando você passa a espátula de silicone, você retira o excesso que está em volta e aproveita, não perde. Então é uma forma de você aproveitar mais o doce, né? Mas vamos continuando aqui. O ponto ideal é quando ela solta bem do fundo. Você chega a virar um pouco a panela para o lado assim e ela escorre com facilidade, ela desprende com facilidade. Como se fosse fazer um beijinho, para quem já fez o beijinho. Ou, se você observar bem, quando passa a espátula, ela parece que ela não volta com tanta rapidez. Ele pega e vai ficando lá, ele não volta com muita rapidez. Então ele fica bem assim, soltando mesmo do fundo. Ficou difícil mostrar para você o ponto certo dele aqui, quando ele está fervendo, porque eu gosto dele molinho. Se você quiser ele um pouco mais firme, você tem que deixar mais uns 5 minutinhos, mexendo sem parar, que daí ele vai virar mais, ele vai agrupar mais, vai ficar mais seco. Eu prefiro nesse ponto, então é aqui que eu vou tirar. Agora, fora do fogo, eu vou mexer ele um pouco, para poder ele dar uma mornada. Tem gente que mexe até esfriar, não precisa. Esse doce, no ponto que eu quero, não precisa. Apenas vou mexer um tanto assim, um minutinho, uns 2 minutinhos, vou mexer ele um tanto para ele poder dar uma mornada, que ele fica melhor quando você faz isso. Aqui também dá para você perceber que ele tá soltando do fundo. Olha lá, você observa bem que quando você passa a colher, ele não volta com aquela rapidez, então ele já tá soltando bem do fundo. Agora eu vou despejar na assadeira e vou ajeitar ele, esparramar ele um pouquinho. Você pode perceber que ele não escorre. Então ele tá lá, você passa a espátula, você percebe que ele já tá até soltando um pouquinho do fundo. Só que ele tá bem quente, então ele parece estar muito mole. Mas depois, na hora que for cortar, você vai perceber que ele tá num ponto que gruda um pouco no cortador que eu vou usar. Então, porque eu não vou deixar ele muito duro, porque eu quero ele num ponto de corte, mas um corte que ele fique meio agarrando mesmo, que ele fique um pouquinho grudento, meio puxa, vamos dizer assim. Que depois, quando ele esfriar bem, quando ele tiver assim, passado no açúcar, ele vai ficar bem macio por dentro, bem molinho. Se você deixar uns dias tomando sol, ele vai criar uma casquinha. Ou até mesmo que você deixe numa vasilha tampada, mas não muito abafada, que entre um pouquinho de ar, ele cria uma casquinha, fica muito gostoso. Eu gosto nesse ponto. Acredito que quem quiser mais firminho é só apurar um pouco mais. Aqui, quando eu passo o cortador, se você prestar bem atenção no vídeo, você vai ver que ele puxa junto o doce, porque ele foi untado, né, por ter sido untado. Quando você passa o cortador, ele arrasta um pouco o doce junto, que ele quer soltar do fundo. Mas mesmo assim, ele está grudando um pouquinho no cortador. Eu deveria ter mostrado para mas a gente vai fazendo meio assim, um pouquinho de pressa também, e acaba esquecendo de mostrar certos detalhes. Mas na hora que vou começar a passar no açúcar, você vai perceber que ele está um pouquinho pegajoso ainda.
Apesar que aqui também o doce não estava totalmente frio. Se você quiser desse ponto pôr na geladeira, fica mais fácil para cortar. Eu aqui não liguei muito não, que eu vou com jeitinho, mesmo que o doce não fique muito bonitinho, a gente vai comer. O importante é o sabor tá bom, assim que eu gosto, tá? Eu retiro os pedacinhos com o auxílio do garfo, porque eu acho mais fácil tirar com o auxílio do garfo. Porque uma faquinha, alguma outra coisa, aquilo que você achar mais prático para você. Aí você retira e passa direto no açúcar. Você pode ver que ele fica um pouquinho puxa, cria umas pontinhas, porque ele tá meio quente ainda o doce. E se deixar esfriar um pouco mais, ele não vai ficar tanto assim, puxando assim. Mas você passa no açúcar e vai reservando. E deixa ele de preferência para comer no dia seguinte. Mas aqui em casa não dura não, viu? Aqui em casa vai no mesmo dia, já se come um monte. Só que nem todos gostam do doce, que quem gosta mais do doce sou eu e meu esposo. Os meus filhos são um pouquinho enjoados para doce de banana, eles preferem o bolo de banana. Então nós acabamos comendo praticamente sozinho, mas eu sou apaixonada por esse doce desse jeito. Aqueles que a gente compra no mercado, que já vem cortado, passado no açúcar, por eles adicionarem ou a gelatina ou um outro produto, ele perde o sabor da banana. Se você tentar fazer, você vai ver que não é tão difícil, não é tão trabalhoso, basta ter um pouquinho de paciência. Com um pouquinho de paciência você acaba tendo um doce muito mais saudável, né? Apesar que o açúcar faz mal para a saúde, mas quem gosta de doce como eu, não vai conseguir ficar sem doce não. Vai ter que de alguma forma comer o doce. Então não precisa comer exagerado também, né? Não precisa fazer igual a gente aqui em casa, que faz um doce desse e ele dura 2, 3 dias só para 2. Em 2 a gente acaba com essa travessinha aqui em 2, 3 dias. Mas vale a pena, tá? Experimenta, faça ele aí e depois me conta nos comentários o que vocês acharam. Qualquer dúvida pode perguntar também, que eu respondo para vocês. Eu não sou uma especialista em doces, mas os doces que eu costumo fazer, eu tenho certeza que fica bom, tá? Vocês seguirem o passo a passo que eu tô fazendo aqui, vocês vão acertar. Talvez o ponto, na primeira vez que forem fazer, vocês não cheguem naquele ponto que deseja. Mas com um pouquinho de prática, no instantinho vocês chegam, tá? No instantinho aprende, faz. Só tem que ter paciência. O segredo da cozinha é a paciência, tá? Muito obrigada por vocês assistirem o vídeo. Compartilhe ele, curte e espero que logo eu faça o outro novamente. Andei um tempinho meio afastada, demorei uns dias para fazer os vídeos, mas agora estou de volta, né? Vamos continuar fazendo esses vídeos aqui, ensinando receitas novas. Se tiver alguma coisa que vocês querem aprender o passo a passo, pode perguntar para mim. Não sei fazer de tudo, mas o que eu não souber eu aprendo para poder ensinar para vocês, tá bom? Muito obrigada, Deus abençoe a todos.